Bom dia, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje a tia vai falar sobre a Bíblia. Sabe a Bíblia Sagrada? Aquela que o papai e a mamãe têm, que é de adulto, que vocês não entendem muita coisa, porque as letras são tão pequenininhas e não tem desenho, né? Então, a tia fez uma para vocês entenderem um pouco sobre o que é a Bíblia. Nós vamos orar agora, depois a tia continua, tá? Senhor nosso Deus, te agradecemos por este dia, te agradecemos por essa oportunidade de aprender da tua palavra, Senhor. Dá entendimento para nós, para que a gente aprenda com a tia Leila o que é a tua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Nos ensina. Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir no louvor? Esse louvor é muito legal. Ele fala o nome dos livros que tem na Bíblia. Todos os livros na sequência. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então tem a sequência certinha. Se vocês aprenderem a cantar, vai ficar super legal, porque vocês vão decorar todos os livros que tem na Bíblia. Os nomes, pelo menos. Depois vocês vão aprendendo. Conforme vocês vão crescendo, vocês vão aprendendo mais, entendeu? Tá bom? 1, 2, 3, palavrinhas! Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento. A questão: eu amo a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João e os 27 livros então do Novo Testamento. A questão: Então, crianças, a Aninha, ela vai ensinar uma coisa para vocês. Ela fez na lousa uma explicação sobre o que é o Novo e o Velho Testamento, que foi a aliança com Deus, e a nova aliança, que é a partir de Jesus Cristo. Aí vai ficar melhor para vocês entenderem. Aninha, pode falar. Oi, crianças, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 5 anos. Como que vocês estão? Hoje vocês vão aprender o velho e o novo. A Bíblia tem 2 partes, o velho e o novo. O Jesus nasceu no novo. Então, com muita saudade e beijos. Então, e aí, gostaram da explicação da Aninha? Muito legal, né? Agora a tia Leila vai explicar
mostrando para vocês o Velho Testamento até chegar na parte de Jesus, quando Jesus já começou o ensinamento dele, que é o Novo Testamento. Aqui a tia fez uma Bíblia. É assim, ela tem a capa, tá? Olha, igual a do papai e da mamãe, ó. Uma Bíblia, que legal! A tia fez para vocês entenderem, tá bom? Então, a gente vai abrir a Bíblia e agora vocês vão entender. Com gravuras, vocês vão entender. Aqui, a tia colocou quando Deus criou. Deus criou o dia e a noite, né? Foi bem no comecinho da Bíblia que está ensinando sobre a criação de Deus. Então, aqui são os animaizinhos, o sol, a água, os passarinhos, as frutas. Tá vendo que lugar lindo e maravilhoso que Deus fez? Ele não fez só o dia, ele fez a noite também. Olha que legal a noite. As estrelinhas, a lua, as nuvens. Aí ficou tudo certinho. A separação de dia e da noite. Que Deus maravilhoso, né? Ele é muito lindo, ele faz as coisas tudo certinho, para a gente ficar bem feliz num lugar. Agora, a tia vai mostrar essa parte aqui. Essa parte foi quando Deus criou, já tinha colocado o Adão e a Eva para ficarem nesse lugar lindo. E chamava Jardim do Éden. Só que Deus falou assim para eles: olha, vocês não vão comer dessa árvore aqui, tá bom? Vocês podem comer de tudo que tiver por aqui. Tudo que vocês virem, vocês podem comer. Mas dessa aqui não é para comer, tá bom? Vocês vão me obedecer direitinho, né? Aí Adão e Eva, tudo bem, né? Mas acontece que veio uma tentação. Ai, que coisa feia quando fica aquela tentação de comer o doce que a mamãe falou que não pode comer, né? Que tem que esperar a hora certa, depois do jantar, depois do almoço. Aí fica aquela vontade danada de comer. E aí você pega e come. Ai, desobedeceu. E Deus fez a mesma coisa com Adão e Eva. Falou, não pode comer. Eles foram lá e comeram, acredita? Aí, o que aconteceu? O pecado da desobediência. Não pode desobedecer a Deus, nem o papai, nem a mamãe, e ninguém, tá bom? Sempre tem que obedecer. Se é uma coisa que vai fazer pro seu bem, então por que não obedecer, não é verdade? Aí eles ficaram muito tristes, porque eles tiveram que ir embora do jardim. Eles foram para outra parte da terra. E o coração deles ficou preto. Por quê? Eles pecaram. Eles fizeram um pecado muito feio e Deus ficou muito triste. Aí o coração deles ficou escuro. Mas Deus tem um plano para o coração ficar bonito de novo, branquinho, sem pecado. Mas isso é lá no Novo Testamento, quando Jesus nasceu, tá bom? Então, agora a tia vai falar que o que aconteceu com todo mundo, porque começou a nascer as pessoas, né? Nasceu os filhos de Adão, aí nasceu os filhos dos filhos deles, né? E aí o que aconteceu? O pecado continuou. Meu Deus, olha só. O povo começou a brigar, eles roubavam. Olha que coisa feia, por causa do pecado de Adão e Eva. Tudo começou ali, né? Aí o povo começou a pecar, fazer as coisas erradas, roubar, brigar. Ai, meu pai. Aí foi aquela tristeza. Deus ficou muito triste e falou, eu preciso dar um jeito nessa humanidade. Essas pessoas precisam conhecer o lado bom, o lado de ser companheiro, de ser amigo, de não pegar nada dos outros escondido, né?
Então, o que que aconteceu? Deus fez uma aliança com essa família. Sabe quem é? Aí Noé, aquele que fez uma barca enorme e colocou todos os animaizinhos dentro. Ah, então lembraram, né? A tia já contou na escolinha da igreja. Um monte de animaizinhos, tudo casalzinho. Entrou lá dentro da arca e viajou junto com Noé e a sua família. Aí, depois tem uma outra história que é... Deixa a tia virar aqui, peraí. A outra folha. Ah, tem a história da Torre de Babel. A Torre de Babel é muito interessante. É uma engenharia, olha só essa torre, muito alta, gente. Vocês não imaginam como ficou alta essa torre. Mas Deus não se agradou dessa torre. A tia ainda vai contar a historinha todinha para vocês, tá bom? É bem interessante. Olha, aí depois da Torre de Babel, nós vamos ter a história de Abraão. E Abraão teve um filho que chamava Isaque. Abraão e a esposa dele, eles eram bem velhinhos, já bem velhinho, bem velhinho. Eles tiveram um bebê. Um bebê, olha aqui, Isaque. Que linda essa história também, é muito linda. Depois a tia vai contar para vocês. Vamos ver a próxima história. Olha, a história dos filhos. Dos filhos, sabe de quem? De Isaque. Lembra o filho Abraão, de Abraão, que chamava Isaque? Então, ele teve 2 filhos, ó, a Rebeca, e aqui é o Isaque e os filhos, Jacó e Esaú. É outra história que a tia vai contar para vocês. E aí, o Jacó, ele teve filhos, muitos filhos, olha só quantos filhos. E um desses filhos aqui é José. José é esse aqui, olha, e um irmãozinho dele, ó, Benjamim, eles são em 12, é uma história muito linda também, de Jacó, porque Jacó depois ficou sendo Israel, mas a tia vai contar para vocês também, tá bom? É uma história muito linda. E aí depois a tia colocou aqui, na continuação da Bíblia, dos livros da Bíblia, tem a história também de Moisés. Moisés, essa aqui é a irmãzinha dele, o Moisés era bebezinho, e essa aqui é a filha do faraó que criou Moisés. É uma história muito linda também. Vamos ver a próxima? Tem a história de Jericó. Jericó, olha, esse aqui foi quando os homens tocaram as trombetas e o muro de Jericó caiu. Foi um milagre de Deus também, né? Vamos ver outra história. Olha a história de Sansão. Sansão era um homem muito forte, Deus deu um poder muito grande para ele. Ele tinha uns cabelos compridos, mas aconteceu alguma coisa muito estranha e ele pecou, fez coisa errada, mas a tia vai contar a história todinha depois, tá bom? E aqui, é a história de Noemi e Ruth. A Ruth e a Noemi, elas eram parentes. Essa aqui é a Ruth. E a Noemi é a mais velhinha, a sogra dela. A tia já contou essa história na escolinha da noite, mas eu vou contar tudo de novo para vocês lembrarem, tá bom? Porque essa é a sequência das histórias da Bíblia, tá? Nos livros da Bíblia. Vamos ver aqui agora. Aqui nós vamos ver a história de Davi. Vocês lembram de Davi, né? Davi matou um
gigante. Mas ele matou uns bichos também, depois eu vou contar para vocês, tá bom? Vamos ver a próxima história, a história de Salomão. Sabe quem foi Salomão? Foi um rei muito inteligente. Ele pediu sabedoria para Deus. Foi. E Deus deu uma sabedoria para ele. Nossa, e ele ajudou muito o povo, viu? Por causa da sabedoria que ele pediu para Deus. Agora vamos ter outra história na Bíblia, no Velho Testamento. Vamos ver de quem é? Olha só, é de Elias. Lembra que a tia já contou essa história para vocês? De Elias, olha, ele foi alimentado pelo corvo. Lembra que Deus falou para ele ir para o deserto, mas não ficar com medo, porque Deus ia mandar comidinha para ele e água do riacho. Que legal! Depois de Elias, lembra que veio o profeta Eliseu. E Eliseu também fez muitos milagres, viu? Deus deu um dom para ele também fazer milagres, igual Elias. Agora vamos contar depois a história de Joás. Joás, ele foi um menininho, bem pequenininho, mas ele foi rei. Ele teve que ser rei, porque não tinha ninguém para colocar de rei no lugar, sabe? Então ele ficou sendo o rei. E é uma história muito legal também, eu vou contar para vocês depois. Aí tem a história, sabe, de Daniel. Olha só, Daniel. Olha só onde ele tá, gente. Numa cova com leões. Será que ele morreu? Não. Deus foi lá no meio e ficou com ele. E não deixou nada de mal acontecer para ele. Que Deus maravilhoso, né? Ele não deixou Daniel ser comido pelos leões. Isso foi um milagre, mas é uma história que a tia vai contar depois direitinho para vocês. Vamos ver aqui. Tem uma última história do Velho Testamento, do Velho, tá? Que é o de... Quem é esse aqui? Quem é? Ai, é aquele homem que ficou dentro da barriga da baleia de um grande peixe, o Jonas. Sabe por que ele foi parar aqui, né? Vocês sabem da história? Desobedeceu. Desobedeceu. Mas Deus foi bonzinho com ele, que deu uma segunda chance para ele, viu? Depois a tia vai contar direitinho, viu? Para vocês entenderem a história. Essa aqui, praticamente vai ser a última história do Velho Testamento. Mas tem um livro de Salmos que a tia quer também falar para vocês, tá bom? Depois disso vem o Novo Testamento. O Novo Testamento vai falar de Jesus. Jesus. Esse é o milagre de Deus para deixar o nosso coração limpinho. Olha como ele ama as crianças, ama os adultos, os animais, ele ama tudo aquilo que o Pai criou. Lembra da criação que a tia falou? Jesus, que é o Filho de Deus, ele estava junto no dia da criação. Os dois estavam juntos e tinha também o Espírito Santo. O Espírito Santo ficava sobre as águas, acalmando tudo. É o Espírito Santo, Deus e o Filho, que é Jesus. Então, a tia vai contar toda a história de Jesus. Como foi que aconteceu o nascimento dele. Quem nasceu antes dele foi João Batista, que era o primo dele. Vocês não têm os priminhos de vocês? Jesus também tinha, viu? Um parente dele. E aí a tia vai contar tudo o que aconteceu quando Jesus nasceu. E o percurso dele, a vida dele, o que ele aprendeu, a profissão dele com o pai dele. Ele tinha o papai, tinha a mamãe, tinha irmãos.
tá bom? Depois a tia vai contar, tá bom? Um beijo no coração de vocês! Olá, irmãos e irmãs, a nossa aula para os adolescentes hoje vai ser diferente. A gente vai ter uma conversa aqui, um bate-papo, perguntas e respostas com o nosso querido adolescente Ariel. O Ariel vai fazer algumas perguntas aqui e eu vou tentar responder. Vamos lá, Ariel. Pastor, quando eu vou parar de fazer muitas coisas que eu queria ter parado de fazer há muito tempo, que eu sei que eu tenho que parar de fazer há muito tempo, tipo, um exemplo muito prático é xingar. Quando eu sei que eu tenho que parar de xingar, mas quando que eu vou parar de fazer isso, entendeu? Entendi. Ariel, essa é uma pergunta que praticamente todos os cristãos se fazem, né? Quando que a gente abandona certas práticas erradas, pecaminosas, porque às vezes eu já estou servindo a Deus muitos anos e depois eu recaio em certas atitudes, é uma coisa que todo cristão verdadeiro sente. O cristão que não é verdadeiro, ele que não sente isso, mas o verdadeiro ele sente. Isso está expresso no livro de Romanos, capítulo 7, que o apóstolo Paulo fala da luta da carne e do espírito. A gente tem essa tendência pecaminosa que nos leva para o mal. E o próprio apóstolo Paulo diz que ele, o apóstolo, tinha essa luta. Ele queria fazer o bem e às vezes não conseguia. Então esse é um conflito que todos vão ter. O que a gente precisa fazer é deixar o Espírito dominar a nossa vida e mortificar a nossa natureza maligna para esses pecados e essas práticas irem diminuindo e o Espírito ir dirigindo a nossa vida. O que não pode é aceitar a prática errada e falar assim, eu sou assim mesmo, eu vou xingar, eu vou brigar, isso que não pode. Enquanto o conflito estiver acontecendo, significa que o Espírito está agindo e dá lugar para o Espírito de Deus dominar essa natureza carnal nossa, para a gente ter um linguajar, ter atitudes, práticas mais puras, mais educadas, mais graciosas, mais bondosas. Então, é questão de deixar o Espírito Santo agir na nossa vida e deixar a nossa natureza carnal morrer de fome. Ou seja, quando viu o impulso, respira fundo, fica quieto, faz uma oração, fala, Senhor, me ajude, controle a minha língua, os meus pensamentos, e Deus vai trabalhando, Deus vai moldando, Deus vai transformando. O que não pode é achar que não vai mudar, porque o Espírito nos transforma. Às vezes, devagarinho, às vezes imperceptivelmente, mas Ele está transformando. O que não pode é aceitar a derrota. A vitória é nossa, vai em frente, que você vai conseguir, eu vou conseguir, todos nós estamos lutando essa luta aí. Pastor, o que eu tenho que fazer quando eu sou testado por Deus? Tipo, por exemplo, tem uns amigos meus me chamando pra sair e eles envolvem uns negócios meio esquisitos, sabe? Essa pergunta é uma pergunta complicada. Tem uma diferença entre provação, ser provado, e ser tentado. Nós somos provados por Deus, mas a gente é tentado pelo mal. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então Deus nos prova para fortalecer a nossa fé, o nosso caráter, a nossa confiança, mas às vezes na provação o inimigo aproveita e vem a tentação. Então às vezes você está sendo tentado pelo mal, e a tentação a gente tem que dizer não, né? Fugir das paixões carnais. E a provação a gente tem que pedir força, paciência, perseverança de Deus para resistir. Na hora da provação, a gente tem que vigiar para não dar lugar à tentação. Tá? Por isso que a gente ora no Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação. Então, os seus amigos, você tem que ter seus amigos, conversar com eles, influenciá-los, manter uma amizade, mas quando a amizade está te levando para o mal, para a tentação, está te influenciando para o mal, você tem que dar um passo atrás e falar, opa, vou devagar, porque isso não vem de Deus, né? Não vem de Deus. O que Deus quer é que você influencie os seus amigos e não seja influenciado por eles. Então, cuidado com a tentação, vigie e fique firme, resista ao mal e ele fugirá de nós, é o que diz a palavra de Deus.
Pastor, por exemplo, muitas vezes alguns amigos meus falaram que sofreram traumas por causa de Deus e Deus não ajudou eles. Então, como eu faço para as pessoas pensarem diferente sobre Deus? Isso é uma pergunta também muito boa, muito difícil. Muita gente às vezes tem trauma com religião, com igreja, com líderes religiosos, às vezes até com a imagem de Deus que eles construíram, que não é verdadeira. Então o que a gente pode fazer por pessoas que hoje estão afastadas, que se desviaram, que não querem saber? Como fazer com que elas se voltem para Deus? A primeira coisa é orar por elas. É orar, pedir que Deus esteja abençoando, agindo, tocando no coração deles. Segundo é ser amigo. Ser amigo, independente se a pessoa é crente ou não é crente, a gente tem que manter a nossa amizade, um bom relacionamento, um coração aberto para aceitar ateu, à toa, quem é de Deus, quem não é de Deus, a gente ser amigo por eles. E mostrar para eles a diferença que Jesus faz na nossa vida. Mostrar para eles que Jesus é que nos dá alegria, que nos faz aproveitar bem a vida com saúde, que faz a gente ter bons relacionamentos familiares. É mostrar que o nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus feliz, não é um Deus castrador, terrível. É mostrar que Jesus faz diferença na nossa vida. Quando eles observarem que a gente tem uma fé, que é uma fé alegre, tem um relacionamento com Deus que é prazeroso, eles vão ser atraídos por isso. Quando a gente viver dessa maneira e não transmitir uma fé pesada, um fardo, cheio de cobrança, de obrigações, de proibições, mas mostrar que Deus é o Deus da vida, da alegria, da paz, é o Deus que nos ama. Então essa é a única forma, orar, ser amigo e mostrar com a nossa vida a diferença que Jesus faz. Essa é a forma. Como que a gente faz para ter comunhão com Deus? Por exemplo, não só de orar, de ler a Bíblia e tal, mas para ter uma vida assim com Deus, sem sair muito do... sem pisar na bola. Essa é a pergunta que todos nós fazemos, né? Tem um livro antigo de um monge chamado Lourenço, chama Irmão Lourenço, é um clássico espiritual, chama assim, A Prática da Presença de Deus. Ele era um cozinheiro, então ele disse que a cozinha dele era um santuário. Quando ele limpava a cozinha, lavava a louça, ele desenvolveu uma prática que ele chama a prática da presença de Deus. Ou seja, todos nós vivemos na presença de Deus. A questão é que a gente não tem consciência. Então a gente precisa desenvolver um exercício mental e espiritual de que Deus está sempre conosco. Então esse monge, esse irmão, ele desenvolveu uma mentalidade que tudo que eu faço na presença de Deus. Então ele diz, quando eu estou lavando louça, eu estou falando com Deus, pensando, cantando interiormente. Às vezes quando eu estou conversando com pessoas, o meu espírito está ligado com Deus. Então isso é uma prática espiritual que a gente tem que se desenvolver. O apóstolo Paulo falava assim, a gente tem que desenvolver. Orar sem cessar. Então, assim, como é que a gente vai orar sem cessar? A gente tem que fazer um monte de coisa. É uma atitude espiritual de estar conectado com Deus. Até na hora que a gente está fazendo alguma coisa errada, seu espírito está ligado. Você fala, Senhor, me ajude, me perdoe, renova minha vida. Tentar manter essa conexão. Fala assim, eu estou conectado com Deus espiritualmente, em todos os momentos. E aí pedir a graça de Deus para a gente enxergar Deus em tudo. Aí você vai enxergar Deus na hora que você vai almoçar, você vê essa comida é um presente de Deus, o sol que está brilhando, a minha vida, a minha família, tudo que a gente olha, as plantas, a água que a gente bebe, o passarinho que acabou de cantar, tudo isso é dádiva de Deus. Então quando a gente começa a enxergar Deus em tudo, a gente consegue manter essa comunhão mais em Deus, ligado, focado, em tudo que nós fizermos, Deus abriu os nossos olhos para a gente enxergar Deus e manter-se na presença de Deus sempre. Essa é uma boa forma para a gente viver em comunhão constante com Ele. Pastor, como que eu faço, por exemplo, para quando eu quero acreditar, tipo, às vezes assim, acontece alguma coisa comigo que faz eu perder um pouco a fé em Deus e tal. Como que eu faço para ter muita fé e não deixar de acreditar?
A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que criou o universo, que sustenta tudo que existe. Então, uma boa maneira da gente fortalecer a nossa fé é lendo as Escrituras, meditando, decorando, confiando naquela palavra, na promessa de Deus e exercitando. A fé não pode ser só uma teoria, um assentimento intelectual. A fé tem que ser uma prática, um exercício diário, constante, permanente da presença de Deus. Então, assim, a gente tem que, às vezes, correr riscos pela fé, a gente tem que orar, pedir coisas para Deus, falar, Senhor, e Deus quando responde, você vai ver a Deus, respondeu a minha oração. Colocar a fé em prática, tem que colocar a fé em prática. Falar, Senhor, me ajude a crer mais, a confiar mais, me ajude a ouvir a sua voz, até a palavra da minha mente. Então a gente precisa, eu contei na pregação de ontem, que no tiroteio que teve a semana, eu li o Salmo antes que diz que ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. Eu li esse Salmo. Na hora do tiroteio, que eu estava lá, essa voz veio aqui, olha, lembra o Salmo que você leu? Eu lembro, Senhor. E agora? Você teme ou você não teme? Eu falei, Senhor, eu estou com medo, mas eu confio na tua palavra. Então, naquele momento, a palavra de Deus serviu para fortalecer a minha fé. Naquele momento do tiroteio, aquele salmo veio muito forte. Ainda que o exército se levante contra mim, tiroteio, eu confiarei, eu não terei medo. Então a palavra de Deus, o Espírito Santo, coloca a palavra no nosso coração para a gente vencer o medo, a dúvida, a incredulidade. A palavra de Deus é fortalecida no nosso coração sempre, sempre. Então o meio da gente fortalecer a fé é sempre confiar na palavra, guardar a palavra no coração e meditar nela. Ok? Por hoje é só ou tem mais alguma? Pastor, muito obrigado pela sua explicação. Isso com certeza vai me ajudar muito no segmento da minha vida e que eu tenha uma vida de sucesso, lógico, com Deus. Muito obrigado. Legal, Ariel. Gostei muito das suas perguntas. Eu tentei responder tudo muito breve, mas espero que Deus te abençoe, que Deus esclareça. E assim, perguntar, buscar respostas é algo muito bom. Todos nós temos que buscar responder nossas dúvidas e crescer na fé. E crescer na fé. Que os outros adolescentes e jovens também busquem isso e com certeza Deus vai esclarecer, vai iluminar a nossa mente. Deus abençoe a todos. Obrigado, Ariel, pelas perguntas. Deus te abençoe também.